Olá, o Jornalismo na Rede de hoje recebe José Eduardo Barbieri, esse ribeirão pretano, torcedor do Botafogo e, como paulista, melhor ainda, torcedor do Palmeiras. Ele que está há 14 anos em Goiás, é casado com a também advogada Renata Barbieri e já tem 3 filhas goianienses. Sofia, Sara e Helena. Sapequinhas as meninas. Demais da conta. Demais da conta. Ó, virou goiano mesmo. Pois é, em pauta com ele, nós vamos conversar sobre direitos humanos. Ele que é coordenador da Escola de Direitos Humanos. Professor Barbieri, primeira pergunta bem genérica. Hoje fala-se que esse povo dos direitos humanos só serve para tirar bandido da cadeia. Quando um policial morre assassinado por um bandido, cadê o povo dos direitos humanos? Explica para o nosso espectador o que é direitos humanos, ou o que são os direitos humanos. As pessoas têm a errada noção de que direitos humanos é um grupo de super-heróis, ou que trabalham na Marvel, ou qualquer outra coisa, que vai aparecer para salvar o perigo e necessariamente passar a mão na cabeça do bandido. Direitos humanos é toda uma estrutura que o Estado tem, através de suas legislações, para humanizar e incluir o ser humano na estrutura do Estado, através de políticas públicas. Quando se fala nessa perseguição de violência, nessa perseguição de prisões, a mídia focando 100% nas suas audiências do banditismo, ela tira o foco necessário do que seriam exatamente a presença do Estado na vida comum do cidadão. A mídia erra nesse sentido? Extremamente. Especifique um pouquinho mais, quando ela erra? Ela erra porque ela busca, através do Ibope, incentivar a cultura da morte, do crime, da violência, uma espécie de lado negro do que o cidadão vive, né? E ela deixa de lado incentivar os outros lados, que é a consciência do dever, a construção dos direitos, esclarecimentos, mostrar para as pessoas que existem políticas próprias para saúde, segurança, saneamento básico, educação e todo um Estado e toda uma Constituição Federal para compor esse cidadão, né? Para transformar esse cidadão. Quer dizer, direitos humanos, é lógico que pessoas físicas estão trabalhando por eles, mas os direitos humanos não é uma coisa física, é um conceito. Sim, assim, é todo o trabalho de quem exerce uma função no Estado faz para agregar esse cidadão que está fora da presença do Estado. Então, o servidor público é um agente dos direitos humanos, o agente de segurança pública é dos direitos humanos, um médico que está nessa estrutura do Estado é um ator dos direitos humanos, e nós que estamos, por exemplo, na advocacia, nós somos os principais instrumentalizadores, os principais construtores de trazer o Estado para a presença do cidadão. Quer dizer, eu quero voltar no começo àquela polêmica, né? Direitos humanos só serve para defender bandido, não protege um policial, uma viúva de um policial que foi morto em combate. Pois é. Como que é isso? É verdade? Sim, o que a imprensa mostra hoje, né? A imprensa que explora essa violência, ela mostra exatamente isso, o crime, e ela destina o restante da sua matéria para mostrar o autor do crime, o agressor, e deixa de lado mostrar que existe uma vítima e que existe toda uma estrutura democrática para incluir essa vítima. Então, o próprio Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, o próprio INSS, a saúde pública, as delegacias, todas as ferramentas próprias para isso. E aí o assunto piora quando a violência é contra um policial, né? Um agente do Estado. Um agente do Estado. Mas cadê esse pessoal dos direitos humanos que não nos visita, né? Concordo com algumas das falas, porque muitas das vezes a gente vê pessoas que querem se promover atuando com a falsa capa dos direitos humanos para uma futura eleição para conselheiro tutelar, para vereador, até mesmo para prefeito. Ele busca um status, uma notoriedade com um discurso que nada mais é do que vitimizar a vítima. Ele é explorar essa fraqueza que nós temos na inclusão do ser humano. E nesse lado, o pessoal que protege a polícia tem razão. Porque a partir do momento que há uma violência contra um policial, todo o Estado deveria apoiá-lo. Aliás, muitos que eu conheço que trabalham nessa proteção contra o policial, esquecem que esse policial ele está intimamente ligado
com a nossa proteção da nossa liberdade. Então, quando há uma agressão do policial, isso na própria estrutura do Estado, quando há uma agressão ao policial, existe uma agressão ao Estado de Direito. E o próprio Estado de Direito, quando ele sofre alguma violência em que ele não tem uma lesão à sua saúde, ou até mesmo o caso de morte, a família e ele não têm um amparo nenhum do Estado com as indenizações. Indenizações essas previstas pela ONU, pelos pactos internacionais e até mesmo na Constituição, porque ele estaria ali como um agente protetor da nossa liberdade. Então, não temos uma indenização capaz de compensar esse trabalho do policial vítima da violência. E os direitos humanos, você falou agora há pouco, eles estão, digamos assim, protegidos, podemos dizer, regulamentados pela própria ONU, né? Sim. A Organização das Nações Unidas. Sim. A ONU, quando foi pensada, ou quando foi criada, ela promoveu os Estados-membros de uma maneira de que, se ela quisesse alinhar, se o Estado soberano quisesse alinhar a essa política internacional, ele teria até financiamento. O que acontece no país hoje. Muitas das vezes que a gente fala de uma criança na escola, saúde, saneamento, isso é dinheiro vindo de fora. Porque pouco que o país produz no sentido de ter essa capilarização financeira. Para se aplicar hoje o Estatuto da Criança e Adolescente, é preciso de metade do PIB nacional. Então esse dinheiro vem de fora, via Banco Mundial, via Fundo Monetário Internacional, e é preciso incluir essa criança. Aí as pessoas já vão focar, quando fala Estatuto da Criança e Adolescente, ao invés de pensar em promover a criança, todo o trabalho que ela tem de empreendedorismo, se você entender que ela tem que ser protegida holisticamente, vão focar na violência que ela comete. E aí 100% da mídia foca a violência que o adolescente pratica e 100% de 3%, 5% que a violência do adolescente, a violência fatal, né? A violência que causa morte, concreta lá, né? Num total de violência que existe no país, 3 a 5% é cometido pela criança e adolescente. Mas você coloca a mídia para focar esses 3%, vira 100%. Então a gente começa a discutir uma redução da maioridade penal. E essa redução da maioridade penal não é mais assunto a ser tratado pelo Estado, porque isso já foi definido tanto pela Convenção da Criança, como pelo Estatuto da Criança e Adolescente, como pela Constituição Federal. Posso até mudar a Constituição Federal ou o ECA, mas eu não mudo mais a Convenção da Criança, porque o Brasil é signatário de tratados. Coisa que os governantes esquecem, ou melhor, finge não saber pela falha na sua educação. Quer dizer, como você colocou agora, esses tratados, inclusive, trazem dinheiro para políticas públicas. Sim, exatamente. Tá, agora, eu acho que talvez se a gente fizer uma pesquisa hoje, 2 dos principais problemas que assolam ou que o brasileiro sente são violência, como nós estamos falando, e corrupção, desvio de dinheiro público, do seu imposto, do pessoal aqui que está ajudando a gente a fazer a entrevista. Tem relação as duas coisas? Completamente. Se você imaginar que tanta corrupção como a violência estão intimamente ligadas com a ausência do Estado, e quem dirige o Estado são as pessoas que nós elegemos, quer dizer, estão lá por um mandato, essas pessoas colocam outras através de cargos comissionados, né? E uma que é essencial, que é através de concurso. Então, quem cuida do Estado entra como concurso, mandato ou indicação, comissão. Nesse nível, eu vejo muitas vezes que as pessoas abandonam suas funções para incluir a população brasileira. Então, ao momento que eles falham na inclusão, você tem um distanciamento do Estado com as pessoas. Ao distanciar o Estado das pessoas, as pessoas estão abertas a todos os outros tipos de poder, em especial a ideia de um tráfico, a ideia de uma máfia, a ideia de eu mando em você. Então, essas pessoas que estão ausentes do Estado estão propícias a cair na corrupção e sofrerem qualquer tipo de violência. Você fez críticas à postura de, pelo menos, vamos dizer assim, setores da imprensa que trabalham com sensacionalismo. Eu, particularmente, até concordo. Mas, vamos fazer um contraponto. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a vedação da censura são assegurados na Constituição Federal. Artigo 5º, em alguns incisos, e o 221.
não há o risco de ter censura se a gente for proibir certas divulgações? Eu acho que a gente não tem que pensar em proibir, mas responsabilizar. A responsabilidade, ela caminha pelo âmbito civil, que na minha opinião é onde mais dói, no bolso. É o órgão que mais dói. E essa responsabilidade civil, né, ela vem com um limite de ética, onde a pessoa tem que ter prudência, ela tem que ter diligência para que não afete o direito do outro. O direito do outro da vítima, o direito do outro da família da vítima e o direito do outro do telespectador. O controle na imprensa, eu acho que não deve existir, mas a liberdade caminha com a palavra responsabilidade, que em 3 palavrinhas mágicas fala o ato de pesar as coisas. Então, muitas vezes a imprensa deixa de ponderar as coisas antes de jogar a mídia. Quer dizer, a questão de contrapontos, a gente volta até lá no liberalismo da Revolução Francesa, freios e pesos e contrapesos. Exatamente. Tá, agora vamos entrar no aspecto da saúde pública também. Lá também a gente observa agressões aos direitos humanos quando um cidadão, uma velhinha, fica horas na fila esperando para ser atendido. Quando a gente fala de violência, a gente está achando que é a violência do dia a dia, né? Mas nós temos essa violência da saúde quando os corredores estão repletos de pacientes que não têm leito para ser atendidos. Nós temos uma violência sofrida pelo próprio médico, o agente da saúde, em que não existe o material, né, os instrumentos para que ele possa exercer sua profissão. E isso tudo pela falha de uma Secretaria de Saúde, uma falha município, Estado e Ministério da Saúde em função do repasse do dinheiro da saúde. Uma certa vez eu ouvi dizer que o Ministério da Saúde, o dinheiro que envolve a saúde no país seria o primeiro maior PIB do Brasil. Ou seja, a saúde é onde tem mais dinheiro, mas em contrapartida, num estudo feito pelo Fórum de Combate à Corrupção, mostrou que 80% da verba desviada no país é da saúde e da educação. Então fica bem claro que essa ausência do Estado, esse descontrole, esse descaso que se tem com a saúde, nada mais é do que um fortalecimento da corrupção. Bom, professor da PUC Goiás, diretor da Escola de Direitos Humanos, um projeto seu, né, de trabalho aos direitos humanos, pergunto, qual é o papel da academia em todo esse processo? Nossa, a academia é fundamental nesse assunto, porque é ela que vai receber esse jovem que está chegando, sendo preparado para entrar na academia, e ela que vai abrir os portões para que a comunidade venha a ser recebida, e essa academia vai trabalhar esses problemas e criar mesmo mecanismos de aproximar o Estado da comunidade. A academia, quando abre os seus portões, ele incentiva o estudo na prática do acadêmico, ele incentiva a pesquisa desse meio que a academia está vivendo, e ela permite a atuação, que é a extensão. Então, esses 3 pilares que a academia tem, pesquisa, ensino e extensão, ela se realiza quando o jovem passa a atuar e a conhecer a realidade. Último tópico, as mídias sociais, o grupo de WhatsApp da família, do tiozão lá que recebe as coisas, posta. Eu vou até pegar um exemplo, aquela história, o auxílio preso, a gente está sustentando o bandido na cadeia. Fala um pouquinho disso e explica aí esse caso específico. Não, eu costumo fazer explicando para os meninos na sala de aula, Enzo, o seguinte, que toda vez que tem essas conversas nas redes sociais, e até mesmo na hora do almoço em casa, né, eu aproveito. Então eu almoço, eu não entro no debate, eu fico deixando todo mundo dar a opinião deles, e vou comendo o bife deles, vou comendo as coisas deles, bebendo o suco deles. Aí no final de tudo eu sempre falo o seguinte, olha gente, o que falta é vocês conhecerem o direito, porque a partir do momento que vocês incentivam as crenças mundanas, vocês estão se permitindo a distanciar do Estado. Por quê? Porque o Estado... Conhecer o direito não precisa ser um bacharel, não, né? Não, inclusive a própria lei fala que ninguém pode escusar de conhecer a lei. Então isso é básico de todo cidadão. Conhecer a lei é não entrar nesse tipo de conversa. Porque necessariamente, por exemplo, você falou do auxílio reclusão, só tem o direito quem tinha carteira de trabalho assinada.
E quando a gente pega os... Contribuía para a Previdência. E o dinheiro vai para os filhos. Isso. Mas assim, ele estava trabalhando. Se você pega hoje o sistema prisional, você vai ver um grande índice de reincidência. Ou seja, pessoas que não têm carteira de trabalho. Assim, essa discussão do auxílio reclusão é para aquele cidadão que estava trabalhando e de repente, por uma situação da vida... Qualquer um de nós pode fazer uma bobagem. Fez a bobagem e ele tinha uma família sustentando e recolhendo o INSS, essa pessoa foi capaz de utilizar desse INSS agora para auxílio reclusão. Lembre-se que isso vai afetar depois lá na aposentadoria dele lá na frente. Porque ele já usou parte, né? E vai dar o leitinho para as crianças enquanto ele está... leitinho para as crianças. E não vai fazer com que as crianças entrem no mundo do crime. Perfeitamente. Professor, eu acho que o nosso, embora seja na rede, a gente tem um tempo também, a nossa conversa foi muito bacana e dá pano para manga, dá para uns outros episódios, a gente vai conversar mais para frente. Eu agradeço muito a sua participação, saiu lá da sua Escola de Direitos Humanos, veio gentilmente nos atender, agradecemos também a CASAG, a Caixa de Assistência dos Advogados, que cedeu esse espaço maravilhoso aqui para a gente fazer essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado mesmo, até a próxima.